Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem irá assistir em outro momento. Meu nome é Suzana, eu sou do Grupo Espírita Servidores de Jesus e hoje estou aqui no Centro Espírita Antônio de Pádua, com muito carinho fazendo essa palestra, agradecendo essa oportunidade de trabalho e vou iniciar lendo uma página do livro Novas Mensagens, do Espírito Sheila, que se chama Sem Perder Tempo. Não aceites o tóxico do ressentimento. Ora, trabalha, serve e segue adiante. Não te detenhas no charco do desânimo. Ora, trabalha, serve e segue adiante. Não te precipites na fogueira da revolta. Ora, trabalha, serve e segue adiante. A experiência física é demasiado rápida para perdermos tempo perante os obstáculos naturais do caminho. Valorizemos a oração e o trabalho, servindo sempre, a fim de concluirmos a jornada vitoriosos perante a própria consciência. Querido Pai, querido amigo Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez, em Teu nome, trabalhando em benefício das nossas almas, dos nossos corações, para que possamos cada vez mais alcançar a nossa iluminação interior, nessa busca por esse eu divino que já está presente dentro de nós e que muitas das vezes, nas dificuldades das nossas vidas, nas tarefas diárias, nos nossos problemas, preocupações, nós nos esquecemos de nos interiorizar, buscar essa essência divina. Então, querido Pai, que o Senhor possa estar conosco nessa jornada evolutiva. Muitas das vezes sentimos o peso das aflições, das angústias e sofrimentos, mas que fazem parte do processo, fazem parte desse processo, dessa evolução. Querido amigo Jesus, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, abençoar todos os amigos que estão assistindo essa palestra, e que o Senhor possa estar conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu resolvi falar hoje sobre um tema da obsessão, que é um tema que a gente sempre ouve falar muito de obsessão, mas a gente precisa entender um pouco esse mecanismo da obsessão, que todo esse processo, ele é necessário uma reforma interior para que ele possa ser resolvido, para que a gente possa solucionar as causas da obsessão, o início da obsessão. Então eu trouxe esse tema, falar um pouco sobre a obsessão, dar uma pincelada, mas o foco da palestra de hoje é sobre essa reforma interior, a necessidade de uma reforma íntima para que nós possamos nos proteger de uma certa forma, para que a gente possa se conectar com uma melhora íntima, para que a gente não seja alvo de obsessões. Então, eu resolvi trazer esse tema para que a gente possa começar a pensar desse lado, porque às vezes a gente pensa que a obsessão, a gente vai, de repente, numa determinada casa espírita, por uma indicação, a gente passa por um processo obsessivo, e aí tem a indicação de ir no tratamento espiritual. E quando acaba esse tratamento, a gente às vezes acaba voltando para um processo obsessivo, sendo alvo de um processo obsessivo. Por quê? Porque foi tratado aquele momento, foi tratado apenas aquele caso específico, aquilo que estava agoniando naquele momento, aquilo que estava incomodando. Mas se deixou de tratar a base, o fundamento, aquilo que causou aquela obsessão. Então, isso que eu vim trazer um pouco para vocês. Sempre dizendo que a gente tem sempre que procurar também, né? Isso aqui também não é uma verdade absoluta, a gente sempre tem que procurar sempre
aprender, buscar novos conhecimentos. Então, eu trouxe aqui o que eu pesquisei, mas é importante que a gente também busque entender um pouco mais sobre isso, se aprofunde, até para a gente poder se resguardar. Então, começando esse bate-papo, eu começo com a questão 459 do Livro dos Espíritos, né, em que Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta dos espíritos: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então aí a gente já começa, né, com essa pergunta de Kardec, a resposta dos espíritos, a gente começa a ter uma noção da influência dos espíritos na nossa vida. Então, é como se realmente a gente não tivesse uma vida, uma rotina, um cotidiano isento da influência espiritual. Aí vai depender de que tipo de influência é essa que a gente recebe. Então, o que é exatamente a obsessão? A obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Esse é um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81. Ou seja, é uma ação de um espírito que ele coloca como um mal, que ele exerce sobre nós, indivíduos, né? Naquela época, ele colocou como espírito mau. Mas conforme a gente vai compreendendo o que é obsessão, a gente vê que esse espírito mau não é porque ele é um espírito realmente mau, é porque ele está praticando o mal por ignorância ainda no conhecimento, não conhece ainda o que é o bem, de fazer o bem. Então, para ele, aquele mal que ele pratica é a verdade dele. É uma prática do mal. Ele está ali renitente no mal, resistindo aos apelos de se tornar uma pessoa boa, mas ele insiste nessa prática do mal. Obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Esse trecho do livro Obsessão e Desobsessão, que é um livro que eu vou falar bastante aqui. Então, uma escravização temporária do pensamento, ou seja, uma conexão do pensamento do obsessor com o obsediado, mas é uma escravização temporária, porque ela pode se prolongar por muito tempo, ela pode se prolongar, às vezes, por séculos, ela pode ser passageira. Então, ela é temporária por quê? Porque depende tanto do obsessor quanto do obsediado. A gente não nasce fadado a ter um obsessor. Então, a gente precisa entender que ela é temporária, vai depender da gente, das nossas atitudes, vai depender também daquilo que o obsessor também quer, da boa vontade dele, da vontade dele de se transformar. Então, imantando credores e devedores, né? O obsessor, ele se acha credor de uma dívida que o obsediado tem com ele. E, ao mesmo tempo, o obsediado se acha credor, né, de algo que o obsessor tem com ele, que é uma espécie de troca de influências. Então, ele acha assim, então, eu sou esse obsessor é meu devedor. Por quê? Porque ele está transformando a minha vida, ele está me devendo algo, a minha felicidade, a minha paz. Então, o obsediado, ele se sente credor do alívio, da paz, dessa influência, de acessar essa influência. Então, cada um tem o seu ponto de vista. O obsessor, ele acha que está certo e o obsediado acha que o obsessor está errado. Então, mas na realidade, todos os dois são devedores e credores, porque tem uma história por trás, né? Como ele fala, a questão das leis kármicas. Então, tem como a Sueli, no caso, esse livro Obsessão e Obsessão, da Sueli Caldas Schubert, tá, gente? Eu esqueci, perdão, eu esqueci
de mencionar. Então, credor e devedor depende muito do ponto de vista de quem está vendo. Um vai se achar credor, outro também vai se achar credor, o outro vai achar que o outro é devedor, mas todos estão aí se ajustando na contabilidade, na sua própria contabilidade, né? Somente existe a obsessão porque há endividados, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. Também está nesse livro da Sueli Calda Schubert, Obsessão de Obsessão. Então, endividados. Não tem o obsessor é o devedor e o obsidiado é o credor. O obsessor é o mal e o obsidiado é o bonzinho. Não existe isso. As causas, geralmente, são dramas lá do passado. Tem causas atuais, mas muitas delas são, a maioria, são causas do passado, de resgates do passado, em que há cobrança. Mas se há cobrança de algo do passado, é porque lá no passado, aquele que está sendo obsediado hoje, ele gerou um débito com aquela pessoa que está obsediando. Então, assim, tem todo um histórico que a gente precisaria ter um cuidado ao invés de antes da gente ter essa noção e, e começar a denominar que um é bom e outro é mal, mas a gente precisa entender que todos são endividados, todos nós somos endividados. E eles se procuram através dos tempos para acertar esses débitos. Né? Então, é a questão da cobrança. Você me fez mal lá atrás, lá 200, 300 anos atrás. Eu venho cobrar isso de você agora. Eu venho cobrar isso, porque você me prejudicou. Então, eu não quero que você tenha uma vida feliz, uma vida boa. Eu vou cobrar isso de você. Então, lá atrás, eu prejudiquei alguém. Então, eu sou devedora dessa pessoa também. Então, a obsessão ela pode se expressar de várias maneiras. A gente pode ter uma obsessão de encarnado para encarnado. É quando um encarnado ele exerce um domínio mental sobre o outro encarnado. E esse domínio mental ele vem com vários nomes. Por exemplo, o ciúme, a inveja, a raiva, o ódio, as paixões descontroladas. Então, como é um contato mente a mente, do encarnado com o encarnado, acaba tendo essa influência. Por quê? Vou dar um exemplo. Se eu tenho um ciúme, se eu sou muito ciumenta em uma pessoa, o meu pensamento vai todo em cima dessa pessoa. Eu fico levando uma energia para essa pessoa que acaba sendo influenciada, porque às vezes ela se sente mal do meu lado, né? Às vezes ela pode ficar doente. Eu também fico doente por esse ciúme descontrolado. Então, essa união encarnado por encarnado, né, é um tipo de obsessão que é muito comum. Então, a gente acha pode achar que obsessão é só desencarnado ou encarnado, não. Encarnado para encarnado também. Também tem a obsessão de desencarnado para desencarnado. É quando um espírito, ele obsedia outro espírito. Então, esse espírito desencarnado, ele exerce um domínio sobre outro espírito desencarnado. Então, e esse espírito que está sendo obsediado, ele fica dominado, ele acaba sendo dominado por esse espírito que está exercendo esse domínio. Acontece muito também em casos que esses espíritos são escravizados de uma certa forma para a prática do mal. Por exemplo, existem espíritos que eles praticam o mal porque querem praticar o mal. Já faz parte deles, né? Já aquela coisa de querer fazer o mal, não querer ver o bem. Ele não quer ver o bem prevalecer, ele quer que o mal prevaleça. Então, ele se vale da sua superioridade, que ele se sente um espírito superior, e acaba obsediando espíritos mais frágeis,
mais suscetíveis de dominação. E acabam aliciando esses espíritos infelizes para praticar o mal com eles. Então, eles acabam praticando o mal porque sofrem essa influência desses espíritos. Então, é de desencarnado para desencarnado. Tem também de encarnado para desencarnado, né? Então, são expressões de um amor egoísta e pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa acaba perdendo um ente querido e ela não consegue, não querendo tirar o valor do luto, porque ele é válido e cada um tem o seu tempo. Mas às vezes a pessoa pensa naquele ente querido com tanto sofrimento, com tanta dor, querendo que aquela pessoa estivesse ali, e isso às vezes se prolonga por meses, anos, que a pessoa não consegue viver mais, não consegue tocar a vida, porque ficou presa àquela pessoa que desencarnou, né, o seu ente querido, o que é válido, como eu falei, não desmerecendo os sentimentos de cada um. Mas às vezes é necessário que a gente dê um passo à frente e continue a viver, porque é bom, é importante para a pessoa que continuou na jornada terrestre, aqui na Terra, né, encarnada, e é importante também para a pessoa que desencarnou, que retornou ao plano espiritual. Mas às vezes essa conexão, ela continua ainda muito sofrível para ambas as partes, porque a pessoa que continuou encarnada, ela não consegue se desvencilhar de quem desencarnou. E a pessoa que desencarnou fica sofrendo. E também não consegue evoluir, não consegue crescer. E a pessoa também que fica aqui, ela fica presa a esse sentimento. Né? Então, acaba se tornando uma obsessão, porque ela se prejudica e ela prejudica o ente querido, né, por conta dessa fixação mental de ainda querer a pessoa estivesse ali, junto dela, a pessoa precisaria estar ali. A mais comum que a gente tem é de desencarnado para encarnado, né, o que a gente vê bastante. Aí tem várias questões, né? A gente tem questões pela vingança, porque ela quer se vingar de algo que aconteceu em outra encarnação. Tem as influenciações, tem as que a gente que são de agora, de que acontecem na presente existência, por exemplo, pessoas que têm algum vício e que o desencarnado acaba ficando perto daquela pessoa, alimentando o seu próprio vício, porque ele ainda se mantém aquele vício, porque não é porque a gente desencarna que a gente desencarnou e se livra de tudo. Não é assim que acontece. A gente desencarna levando na nossa bagagem aquilo que a gente foi. Então, se eu sou uma pessoa rancorosa, eu quando desencarnar, eu não vou me transformar. Eu vou continuar sendo uma pessoa rancorosa. Porque eu não fiz a necessária transformação enquanto eu estava encarnada. Então, eu vou desencarnar, vou perder só o corpo físico, né? Mas a minha essência ela vai continuar sendo rancorosa. Então, muitos espíritos se unem às pessoas para se alimentar desses vícios. Às vezes, os vícios, às vezes, da bebida, o cigarro, as drogas, o sexo. Então, são influências que muitas vezes podem acontecer nessa existência. A gente vê muito de questões do passado, de cobranças desses débitos que eu falei, né, dessas dívidas, resgates de dívidas. Mas também tem muitas coisas com relação à presente existência. Né? E temos também a obsessão recíproca. A obsessão recíproca ela pode ser nessas que eu já falei, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. É onde ambos, obsessor e obsediado,
eles se unem como se fosse uma simbiose, eles há uma troca de pensamentos, de ações. Eles vivem num regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Então, acabam, eles trocam entre si o pensamento de um alimenta o outro, enquanto esse pensamento, as vibrações desse alimenta o outro. E essa troca. Então, ambos estão se obsediando, ambos estão ali. Não tem um obsessor e obsediado, ambos estão ali interpretando esses papéis, né? Porque eles estão sofrendo a influência um do outro. E também tem a auto-obsessão. Aí eu trouxe um trechinho aqui do Obras Póstumas. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. Cultivam moléstias fantasmas. Moléstias fantasmas são aquelas doenças que não existem. O queixume, reclamação, sofrem por antecipação, flagelam-se com ciúme, raiva, egoísmo, inveja. Então, tudo aquilo que a gente causa mal a gente mesmo é uma auto-obsessão. Porque a gente está deixando de se transformar, de se tornar uma pessoa melhor, para estar fazendo mal a nós mesmos. Então, a gente é uma auto-obsessão. E muitas obsessões se iniciam dessa auto-obsessão. Porque quando a gente mantém, às vezes, um pensamento, por exemplo, de culpa, a gente se sente culpado por tudo, a gente faz determinada coisa e se culpa por aquilo que a gente fez, a gente alimenta esse pensamento de culpa, é uma obsessão, uma auto-obsessão. E a gente acaba abrindo brecha para um espírito que já está querendo se aproximar da gente por determinada situação. Vê aquela brecha da culpa, vê que a gente está se autoflagelando por conta dessa culpa. Então ele aproveita ali, começa a se influenciar mais ainda, transforma naquela culpa em uma culpa muito maior, né? E transforma, aí acaba se transformando num processo obsessivo mesmo, né? De um desencarnado para encarnado, e que às vezes acaba sendo muito difícil, porque o espírito encarnado ainda mantém aquele sentimento de culpa, o desencarnado se prevalece disso para manter essa obsessão e pode evoluir para quadros mais graves, mais sérios. Os tipos de obsessão, nós temos 3 tipos: o simples, que é aquela obsessão mais comum, onde o obsediado ele cede campo ao obsessor através de sua conduta mental, seus atos e pensamentos. Então, acho que a gente sempre ouve também, orai e vigiai, é por isso também, porque a gente precisa manter os nossos pensamentos e atos de uma forma que a gente não atraia espíritos que se aproveitam nessa nossa falha moral, a gente abre essa brecha, então eles se aproveitam disso para começar um processo obsessivo. Então, e assim, essa influência, ela é muito rápida, pode acontecer quando a gente menos espera, porque às vezes a gente pode fazer determinada coisa, de repente a gente se aborrece de uma tal forma, de repente no trabalho a gente tem um aborrecimento no trabalho, começa a ficar com raiva, começa a ficar com ódio, pronto, ali você já, seu campo vibratório, que estava num patamar, né, com um sentimento de raiva, de ódio, ele cai, e quando cai, a gente começa a encontrar pessoas que estão naquele mesmo patamar de ódio. Né? Então, a gente baixa nosso campo vibratório, a gente baixa aquilo, né, a gente estava mantendo tranquilo, né? A gente estava aqui, num campo, aí de repente a gente se aborreceu no trabalho, aconteceu alguma coisa, a gente fica com aquele ódio, né, querendo fazer alguma coisa e esbravejar. Então, o nosso campo vibratório, ele cai. Quando ele cai, a gente encontra lá alguém que já esteja nesse campo vibratório mais baixo. Então, já é uma porta para início de uma obsessão.
Só que realmente manter um campo vibratório elevado e elevar-se cada vez mais exige um sacrifício nosso, exige muita vontade, muita determinação, porque não é fácil, porque a gente está num mundo de provas e expiações que é muito fácil a gente mudar. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está bem. Então a gente precisa começar a prestar atenção mais nessas coisas. Tem a fascinação, que é onde se perde o espírito, né? A criatura, aquele ser, perde a noção do ridículo. E os espíritos obsessores, eles acabam inspirando, impondo ideias absurdas. Então aquela pessoa vai ficando cada vez mais isolada, né, do mundo, ela fica se isolando das pessoas, ela fica se isolando daquilo que poderia ajudar, ela se afasta dos amigos, dos parentes, porque ela perde a autocrítica e o discernimento. O obsessor coloca pensamentos nelas que ela é uma pessoa imbatível, que não erra nunca, que ela é especial, e ela acredita, a pessoa vai acreditando naquilo, então ela se afasta, ela fica se sentindo realmente especial. Ela fica se sentindo outra pessoa, então ela se afasta de pessoas que ela julga que são inferiores a ela. Então, esse é um processo de fascinação, e esse processo também é um processo que vai muito da questão do próprio quem está sendo obsediado, de compreender isso, porque muitas vezes ele não compreende, porque você chegar com uma pessoa que está sofrendo um processo de fascinação, dizer para ela que ela está obsediada, é muito difícil, ela se sente tão superior que ela não se julga capaz de estar num processo obsessivo. Então, é muito complicado, né? É uma situação muito, muito difícil de se tratar. E a gente tem a subjugação, que é o agravamento de um processo obsessivo, onde o obsediado ele perde totalmente o comando pessoal. O obsessor ele assume o comando da vítima. Então, perde-se o controle totalmente. Então, assim, eu quis dar uma pincelada, né, no que é a obsessão, as formas que ela se expressa, de encarnado para desencarnado, ou encarnado para encarnado, e os tipos de obsessão, para a gente poder começar a entrar nesse campo aí que é da palestra, né, de como a gente pode, de uma certa forma, nos auxiliar para a gente não passar por processos obsessivos, ou se a gente já estiver num processo obsessivo, a gente poder se curar, a gente poder se tratar, a gente poder se libertar desse processo. Porque às vezes pode ser um processo que começa muito simples, mas ele pode parar numa subjugação, e que a cura é muito mais difícil. Como ela se instala essa obsessão, né? Forças magnéticas desajustadas pelo pensamento em desgoverno assimilam forças magnéticas do mesmo teor, estabelecendo alienação mental que vai do tique à loucura, escalando por fobias e moléstias fantasmas. Então, assim, o pensamento do obsediado, desarmonizado, ele também se encontra com aquele pensamento do obsessor que também está desarmonizado, esse desajuste, e acabam se conectando mentalmente. Então, é um desajuste. E pode ser ele que vai do tique à loucura, ou seja, vai às vezes de uma simples, de uma determinada mania. Às vezes a pessoa tem mania de uma coisa e acha que aquilo é uma mania dela, mas pode ser uma influenciação espiritual, como pode ir à loucura, sim. Só pode perder totalmente a sua capacidade mental por um processo obsessivo. E nesse mesmo livro fala que é um confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. E para que atinja os seus objetivos, utilizam-se de inúmeros métodos, buscando o acerto de contas. Né? Então, é esse confronto, como eu falei, todos são devedores, depende do ponto de vista. Eu posso me achar credor, mas o meu obsessor pode achar que eu sou devedor dele. Então, depende do ponto de vista, é um acerto de contas. Então, a gente tem que partir do princípio que todos são devedores, que não tem o bom, não tem o ruim, não tem o certo, não tem o errado. É só um ajuste de contas.
Pelo pensamento, nós nos libertamos ou nos escravizamos. Então, o pensamento, os nossos pensamentos podem nos libertar, como eles podem nos escravizar. Então, muitos processos obsessivos, poderia até dizer que a maioria deles, se iniciam pelas questões do pensamento, os nossos pensamentos nos levam às nossas atitudes. Então, somos o que pensamos, os nossos pensamentos somos nós, expressam nossa individualidade. Então, os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente é. Daquilo que a gente é pode nos levar a processos obsessivos ou não, vai depender do que a gente está pensando, da nossa qualidade de pensamento. Né? Então, e como é que esse obsessor age, né? Consciente ou inconscientemente, o obsessor age sempre aproveitando-se de brechas morais da vítima. Então, se eu tenho alguma coisa dentro de mim que não está bem ajustada, se eu tenho uma falha, alguma coisa, uma questão moral não bem resolvida, é essa falhinha, esse detalhezinho que o obsessor ele pode aproveitar-se disso para iniciar um processo obsessivo. Às vezes eu posso ser assim, aparentemente, achar que eu estou bem, que eu estou ótima, que eu faço bem, mas às vezes é um detalhe, é um pensamentozinho, é uma insistência de um pensamento, às vezes é um mal-querer que você tem por alguém, às vezes é uma angústia, alguma coisa. E eles estão nos espreitando, por quê? Porque eles não têm esse veículo carnal que a gente tem. Eles conseguem ver a gente de uma forma que a gente não consegue ver, porque a gente tem a limitação do corpo físico. Então, a gente não consegue ver a gente, mas eles conseguem observar nossos pensamentos, nossas atitudes, e eles ficam observando a gente o tempo todo. Basta a gente dar uma deslizadinha que pode se iniciar um processo obsessivo. Os condicionamentos do pretérito são como ímãs a atraí-lo, favorecendo a conexão imprescindível ao processo obsessivo. Então, o passado, o passado da gente, esses condicionamentos do pretérito, pode atrair também essa conexão, porque a gente pode estar se ligar no passado, né? Eles se ligam também no passado, do que a gente, nossa encarnação de 4, 5, 6 encarnações passadas. Mas às vezes aquela situação traz uma revolta para aquele espírito, traz uma revolta para aquela pessoa que ele traz isso para o presente. Então, se inicia esse processo obsessivo. Agindo na sordina, o obsessor se utiliza de todos os recursos a seu alcance. O domínio que exerce sobre sua vítima tem suas raízes nos dramas do passado, como estou falando. Ele age na sordina, por quê? Porque a gente não está vendo. A gente não vê um espírito aqui, mas eles estão ali à volta da gente, sempre nos espreitando. A gente age na surdina, lá, quietinhos, no silêncio, e a gente não sabe. Aí a gente, às vezes, tem um pensamento, tem uma vontade, e a gente acha que a gente está quietinho, escondidinho, ninguém está ouvindo. Esse é o nosso engano, porque tem sim. Eles nos leem, eles conseguem perceber isso na gente, eles veem nossos pensamentos. Eles veem a nossa conduta, eles veem se a gente não faz alguma coisa errada. Então, a gente tem que estar muito atenta para isso. Então, essa reforma interior, ela é muito importante. Por quê? Porque toda o início de uma obsessão tem as questões do passado, né, mas está fundamentada nas nossas questões morais. Porque se eu não fui uma boa pessoa, se eu fiz coisas ruins, e eu me transformei, eu continuo sendo esse ser maléfico, eu continuo sendo esse ser que causou mal a alguém, e causando mal a mim mesmo. Né? Então, a Gênese, no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 46, fala que a obsessão é sempre um resultado de uma imperfeição moral. Para ser garantida a obsessão, é necessário fortificar a alma. Daí, para o obsediado, a necessidade de trabalhar no seu próprio melhoramento, o que o mais frequentemente basta para desembaraçá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Então, naquelas obsessões mais simples, se a gente começar a trabalhar nessa reforma íntima, começar a perceber da gente
o que que eu tenho, o que que eu tenho que me incomoda ainda? Aquilo que não é legal dentro de mim. O que que eu tenho feito? Como eu tenho agido? O que que eu tenho pensado? Será que eu estou fazendo bem? Será que de repente eu poderia ter feito uma coisa melhor em determinada situação? Será que de repente eu poderia ter agido diferente? Será que eu tenho raiva, eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu tenho orgulho? Então são coisas que a gente tem que começar a pensar, porque às vezes muitas obsessões elas se curam muito rápido. Então elas podem se iniciar, mas por um processo, por exemplo, se eu sou uma pessoa invejosa, então eu posso iniciar um processo obsessivo por essa inveja. Mas se eu transformar essa inveja em algo em bom, né, não uma inveja que eu quero que o outro, destruir o outro, mas uma inveja que eu possa desejar o que o outro tem, mas lutar, mas fazer isso como transformar isso numa luta para melhor, né? Poxa, eu quero aquilo que a pessoa tem, é legal, eu quero isso também, então eu vou lutar para isso, mas não desejar o que o outro tem, que o outro perca para eu ter o que o outro tem. Então, assim, é toda uma mudança de comportamento, é toda uma mudança de foco, de direção, que muitas obsessões acabam se curando. Então, por exemplo, uma pessoa que de repente tem algum determinado vício e que ela atrai processos obsessivos por esse vício, se ela se curar desse vício, efetivamente se curar desse vício, aqueles processos obsessivos eles vão aos poucos vai se curando, né? Aquilo vai melhorando. Quando a pessoa dá aquela firmeza, eu não vou mais cair nesse vício. Isso para mim já estou curada. E aí o obsessor percebe que ali ele não vai tirar mais nada, que aquela pessoa não vai mais alimentar o vício dele, né? Alimentar o vício do obsessor. Ele não vai conseguir mais fazer nada com aquela pessoa, porque ela já se curou. Então ele vai sair. Ele vai sair dali e vai procurar alguém que ele possa, né, se juntar ali mentalmente para continuar a esse vínculo para alimentar, né, se alimentar daquela energia do vício. Então, muitos processos começam assim. Então, a gente perceber o que, que eu posso melhorar, né? O que, que eu posso fazer, o que, que não está errado, o que, que não está legal. A moralização íntima é, assim, condição essencial para a cura, tanto do algoz quanto da vítima. Já não podemos mais postergar o labor de nossa transformação íntima. E essa transformação íntima não é só para quem está sofrendo processos obsessivos. Essa transformação íntima é necessária, a gente está num momento que a gente precisa se transformar. Eu acho que a gente já vem num processo fazendo coisas, se arrastando em processos, mantendo certos vícios, certos pensamentos, certas atitudes, gestos, e a gente perde muito tempo nisso. Quando a gente encarna, tem todo um planejamento para a gente cumprir aquela meta. Eu não digo nem uma missão, mas talvez a nossa missão seja até essa transformação interior, né? Essa reforma íntima. Então, mas a gente tem um planejamento reencarnatório. A gente não está aqui hoje porque a gente foi uma obra do acaso. Não, tem todo um planejamento. A espiritualidade, ela se preparou todo um campo para a gente encarnar o que a gente seria, a família que a gente iria encarnar, as nossas profissões, o que a gente iria trabalhar naquela encarnação. Então, tem todo esse planejamento. Então, às vezes a gente encarna, né? A gente lá se compromete, né? Assim, eu vou realmente, não, eu vou conseguir dessa vez. Eu chego aqui, tudo vem por água abaixo. A gente acaba repetindo erros sucessivamente. E a gente veio naquele momento com um aparato para passar por aquilo, mas de repente numa próxima encarnação a gente não vai ter todo esse aparato, porque a gente não fez bom uso daquilo que foi concedido a gente fazer. Então é necessário, eu acho que é necessário que a gente tenha em mente essa consciência de que o tempo passa, o tempo está passando e a gente precisa correr atrás desse prejuízo.
Porque senão a gente vai ficar nessa questão de encarna, sofre, desencarna, encarna, sofre, desencarna, e é um processo que não acaba nunca. Unicamente por meio da renovação íntima é que o enfermo logrará a libertação do seu pensamento, cerceado pelo perseguidor. Este, sentindo a modificação da onda mental de sua vítima, encontrando nela os primeiros vestígios de perdão e amor, irá progressivamente sendo tocado por essa mudança. Daí porque a transformação tem que ser verdadeira e integral. Se o obsediado quiser apenas aparentar, se não se conduzir com plena consciência do que deve fazer, não alcançará êxito. É o que eu tinha falado lá atrás. A gente vai a uma casa espírita e tem a indicação para um tratamento obsessivo, a gente descobre que a gente está passando por um processo obsessivo, e tem a orientação, você vai passar por esse tratamento. A pessoa passa pelo tratamento, vai lá, faz. Acabou o tratamento, ela volta a fazer as mesmas coisas. Ou então ela vai numa casa espírita, vai lá, começa a assistir, vai assistir uma palestra, assiste a palestra, vai lá, se harmoniza, presta atenção naquela palestra, sai de lá flutuando de coisas boas que ela ouviu, de pensamentos bons, mas a primeira dificuldade é aquilo tudo vai para a água abaixo. Né? Então, essa modificação, ela tem que ser feita de uma forma cuidadosa, aos poucos, delicada, porque uma transformação radical, não que você não que a pessoa possa não se transformar, né, que não possa se transformar radicalmente, mas ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser firme, porque se o espírito que está nos obsediando, ele perceber que a nossa transformação é firme, ele vai nos auscultar, ele vai ver, não, realmente, aquela pessoa modificou, ela não é mais assim. Então, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou prejudicar essa pessoa? Né? Então, e muitas das vezes, nessa transformação moral, quando ele acompanha um obsediado numa casa espírita, né, o obsediado vai lá com tratamento, muitos deles acabam ouvindo, né, aquela palestra, eles ali já ficam por lá mesmo, isso acontece muito. Né? Então, ele tá ali com o obsediado, ele chega na casa espírita, e dali ele já começa a ouvir alguma coisa, ele percebe que ele já começa a sentir um alívio, ele já começa a sentir que algo aqui é diferente, aqui tem alguma coisa diferente, estou gostando de ficar aqui. Aí ele começa a ouvir a palestra, daqui a pouquinho ele já se libertou daquele obsessor. Então, isso acontece muitas vezes, né? Então, o obsediado, ele sente aquele alívio, nossa, me curou. Mas não demora muito, ele acaba voltando para aqueles pensamentos, ou para aqueles gestos, para aquelas atitudes, voltando todo aquele processo, e de repente já não mais recebe influência daquele que ficou lá, né, aquele obsessor que realmente se sentiu bem na casa, que foi recebido ali pela espiritualidade daquela casa, mas ele acaba se juntando a outro. Então, assim, essa modificação, ela tem que ser contínua. A gente não tem, eu vou trabalhar o ciúme em mim. Trabalhei. Então, tem que ser contínuo. Por que eu tenho ciúme? Por que eu não tenho? Por que aconteceu? Por que eu sou assim? Por que eu não sou? Então, é preciso esse mergulho dentro da gente mesmo. O que nós falamos, né? Na minha espírita, a gente fala muito em autodescobrimento. É se descobrir, é se conhecer. E isso às vezes dá um pouquinho de medo, porque às vezes a gente acaba descobrindo que a gente tem coisas que a gente não gostaria de ver na gente. Mas é importante, porque isso a gente pode não estar vendo, mas os espíritos, eles veem isso na gente. E é nisso que eles vão se pegar. Então a gente precisa se conhecer. Eu preciso trabalhar nesse mim para que ele não se aproveite dessa brecha moral para iniciar o processo obsessivo. Então, eu preciso trabalhar. Então, a gente tem que mergulhar dentro da gente, né? Fazer esse mergulho profundo e descobrir os nossos defeitos, as nossas inseguranças, daquilo que não está legal, aquilo que precisa ser trabalhado, e também potencializar nossas virtudes, porque a gente já tem virtudes.
E as nossas virtudes, elas são ajudantes nossas para que a gente possa trabalhar aquilo que ainda precisa ser trabalhado. Então, a gente precisa iluminar as nossas sombras. As sombras, elas fazem parte da gente. Então, mas a gente precisa nos confrontar com elas para saber o que é essa sombra, o que ela representa, o quanto que ela me atinge, o que eu posso transformar. Posso iluminar? Posso transformar essa sombra numa luz? Então, esse autodescobrimento, essa autoiluminação, a gente precisa fazer para que a gente consiga nos resguardar de processos obsessivos. A transformação moral que se anuncia e da qual já sentimos os efeitos, a transição dolorosa que vivemos só chegará a bom termo quando, atendendo ao imperativo da dor e da evolução, os seres humanos desanuviarem o seu céu interior, como em processo desobsessivo, conseguindo vencer vícios e defeitos que todos cultivamos como verdadeira obsessão e dos quais somos escravos. Ou seja, a gente precisa trabalhar dentro da gente isso, porque a gente acaba se escravizando em pensamentos, em atitudes, em gestos. Então a gente precisa fazer essa reforma interior, e não só para questões de processos obsessivos, para a nossa jornada evolutiva. Porque se a gente fica parado no tempo, se a gente fica parado naquela mesma situação, a gente deixa de evoluir. Né? Então, e nós estamos fadados a essa evolução, nós estamos fadados todos nós vamos chegar no mesmo lugar, né? Que é essa descoberta desse eu divino, esse reencontro com o nosso Pai. Né? Porque a gente precisa, esse é o nosso objetivo. Então, quando a gente fica preso a determinadas situações, a gente perde muitas vezes uma encarnação inteira em reclamações, em ódio, ressentimentos, raiva e querendo se vingar, o quanto que a gente deixou de aproveitar, né? E a doutrina espírita, ela traz isso para a gente porque ela nos traz um leque de oportunidades, né? Ela traz oportunidades do trabalho, que a gente pode trabalhar, que o trabalho é importante, o trabalho no bem, a caridade, né? Então, você ir a um grupo espírita, você participar de grupos de estudo, em que você pode ampliar a sua mente, o conhecimento, o incentivo ao estudo, né? A leitura de obras edificantes, né? A prece, a oração sempre, a oração como recurso imprescindível para nosso processo de cura, né? Aliado à nossa reforma íntima, a prece é muito importante, porque a prece nos conecta com as esferas superiores, em que a gente entra nessa sintonia. Isso é muito importante, porque eles conseguem, os espíritos superiores, né, esses nossos amigos espirituais, eles conseguem se conectar a gente através da oração, porque a gente entra, como eu falei, lembra do campo vibratório? Então a gente vai se elevando. Então é mais fácil a gente alcançar. Quando a gente se eleva, a gente alcança quem já está lá em cima. Então, assim, isso tudo, né, que eu falei, é algo que a gente precisa começar a pensar. Não é fácil, né? Não tem nenhuma receita de bolo, porque cada um tem o seu tempo, cada um está no seu processo, cada um tem seus recursos, cada um tem o seu conhecimento. Então, mas cada um de nós é capaz de se curar. Cada um de nós é capaz de perceber aquilo que precisa ser modificado. Porque a gente já tem essa essência divina dentro da gente. Então a gente sabe exatamente o que fazer. Só que a gente fica tão preso a certas situações, a nossa mente ela fica como se tivesse uma nuvem ali nos impedindo de enxergar coisas mais para frente. Né? Então, e a gente se alimenta disso. Então, a gente tem que começar a pensar para frente. O que passou, né? As experiências do passado, elas são importantes para que a gente não cometa os erros do passado. O futuro, ele é importante, mas o futuro, a gente não tem controle sobre ele, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois, então a gente não pode
viver preso ao futuro, né? Porque isso gera ansiedade, isso gera sofrimento, isso gera um processo de angústia muito grande. E a gente precisa viver o presente, o aqui e agora. O meu agora. Quem sou eu? O que eu posso fazer? O que eu quero me tornar? E a gente passa a perceber, quando a gente começa essa reforma, quando a gente começa a trabalhar isso dentro da gente começa a perceber que o obsessor nada mais é que um irmão como nós somos, todos irmãos. Que ele também é alguém que está no momento dele, que em algum momento da vida, em algum momento, aquela ficha dele também vai cair. Ele vai começar a perceber o quanto que ele perdeu, às vezes, obsessões de séculos, né, que ele poderia ter se modificado, se transformado. E a dor, às vezes, vem para poder que esse processo ele se acelere, e ele comece, porque às vezes a gente, sem o sofrimento, a gente não enxerga, mas com a dor a gente começa a repensar muitas coisas, né, a transformar. Então a gente tem que começar a perceber que o obsessor não é o responsável por esse processo. O obsessor não é o único responsável. Talvez nós sejamos os maiores responsáveis pelos processos obsessivos, pelas nossas atitudes. Eles também são responsáveis por serem obsessores, por estarem naquele processo. Mas também a gente precisa trabalhar a nossa responsabilidade. Não é chegar e dizer, eu estou passando por um processo obsessivo, eu preciso me livrar do obsessor. Talvez até você se liberte desse obsessor. Mas o que você se transformou? Outros obsessores virão. E outros, com outras características, e talvez em processos obsessivos mais difíceis. Vamos assumir essa responsabilidade e fazer essa reforma interior, buscar essa elevação moral, sem botar culpa nos nossos irmãos que estão nesses processos obsessivos e que se sentem vítimas, credores, e vêm nos cobrar determinadas coisas que nós fizemos. Então, vamos dar subsídio para que eles percebam que nós nos transformamos e que o que nós fizemos foi passado e que a gente quer melhorar. Porque quando a gente faz isso também, a gente acaba trazendo eles conosco. Como eu falei, muitas, né, quando a gente vai assistir uma palestra, a gente leva aquele irmão e ele fica por lá mesmo. Às vezes se torna até um grande trabalhador daquela casa. Então a gente tem que começar a pensar nisso. A responsabilidade é nossa, o momento é nosso e a escolha é nossa. Então, se a gente quer realmente transformar, nos libertar de processos obsessivos, né, a gente tem que entender que precisa começar pela nossa cura, pela nossa transformação. E para terminar, eu queria ler um trechinho desse livro, Obsessão e Desobsessão. Está no finalzinho do livro mesmo, sabe? São os últimos parágrafos do livro que tem tudo a ver com o que a gente estudou. Estamos na imensa arena do mundo, onde as lutas são acerbas e os testemunhos muitas vezes cruciais. Que a doutrina espírita que nos ilumina a alma possa realmente nos tornar iluminados no testemunho de fidelidade, de amor e de fé que formos capazes de oferecer. Então, quando tudo terminar, quando se apagarem aos nossos olhos carnais as luzes do mundo, que possamos abandonar o invólucro físico com a serenidade de quem perseverou até o fim. Nessa hora, sentiremos o amor do Cristo a nos envolver e compreenderemos, por certo, que conseguimos realizar alguma coisa no processo do aperfeiçoamento. E meditando no infinito que nos aguarda, recobraremos as energias para prosseguir na jornada que um dia nos conduzirá até Jesus. Mais uma vez agradeço a oportunidade, espero que a gente possa
iniciar essa reforma íntima, trazendo para dentro de nós nosso Mestre Jesus, que o Mestre Jesus se faça cada vez mais presente em nossas vidas, porque ele é um exemplo de conduta moral no bem, conduta moral com relação ao próximo, conduta moral com relação a todos aqueles que estiveram em contato com ele, que nós possamos observar o seu exemplo, que Jesus possa ser a nossa cartilha, observando a sua conduta, como ele agiu, respeitando a falha, respeitando as fraquezas humanas, que a gente também saiba respeitar os nossos limites, que a gente possa compreender que a gente precisa observar as nossas necessidades e cada vez mais trabalhar na nossa reforma, trabalhar a nossa intimidade e que a gente se firme quando a gente conseguir completar cada etapa de nossa iluminação, que a gente firme o passo e siga em frente, perseverante, sabendo que existem inúmeros irmãos espirituais que nos cercam, que nos protegem, que nos auxiliam nessa jornada, que saibamos também perdoar aqueles que porventura se aproximam de nós em processos obsessivos. Eles são vítimas, tanto quanto nós, são vítimas das nossas atitudes, são vítimas dos nossos comportamentos, são vítimas das nossas escolhas. Que as nossas escolhas sejam pensadas e repensadas. Que não tomemos atitudes que possam causar sofrimento ao próximo nem a nós mesmos. Senhor, querido Mestre Jesus, que o Senhor possa cobrir de bênçãos a todos nós que estivemos nesse estudo de hoje, que o Senhor possa estender o seu amor e suas bênçãos às nossas famílias, aos nossos amigos, que o Senhor possa também, Senhor, estender as suas mãos caridosas, o seu olhar compassivo e amoroso para o nosso planeta, que os nossos governantes, eles possam cada vez mais governar para os povos com muito amor, com muito carinho e dedicação, fortalecendo toda a sociedade. Que as guerras que ainda existem nesse mundo, Senhor, que aqueles que travam lutas, tanto as guerras armamentistas quanto as guerras que travamos dentro de nós, que a espiritualidade possa nos abençoar e nos auxiliar nessa luta, e que sejamos vencedores de nós mesmos nas lutas do dia a dia. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Desejo muita paz a todos vocês, que todos tenham uma boa semana, com muita saúde, muita alegria e com muito amor. Que assim seja, graças a Deus.